Boa noite, irmãos. Pai do Senhor. Todos passaram um dia abençoado aí? Aleluia. Que bênção. Nós vamos fazer um clamor para a irmã Raimunda, né? Que está na UTI com pneumonia. Não está bem. Né? Nós vamos clamar a favor dela. Vocês podem dizer comigo: Senhor Jesus, nós abençoamos a vida da irmã Raimunda. Declaramos saúde sobre a vida dela, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia, por favor. Juízes 16. Juízes 16. Irmãos, deixa eu passar. Eu quero que você esteja atento com essa palavra que eu quero passar para você. Você vai vivendo os dias, você vai vivendo, acompanhando as pessoas, você vai tendo experiências diárias com Deus e você vai descobrindo coisas que são extremamente desafiantes, né, ou desafiadoras para a vida do cristão. Somos desafiados todos os dias. Isso é fato. Se você não é desafiado a ser um cristão melhor, é porque, na verdade, você não sabe o que de fato é ser um cristão. Porque não tem como, impossível, você não ser desafiado a se tornar um cristão melhor em face do mundo que estamos vivendo, de tudo que nós estamos acompanhando aí. Por exemplo, nós que somos casados, você é casado, então você tem uma família, você tem uma esposa, você tem filhos. Viver a dois não é uma tarefa fácil. Aí entra filhos, cuidar de filhos não é uma tarefa fácil, né? Porque cada um pensa de um jeito. Se são crianças, é uma guerra, né? Porque na sua casa você ensina uma coisa, na escola ele aprende outra coisa. Enfim, se são jovens, tem o efeito dos problemas das drogas, da prostituição, e uma série de coisas. E se são mais maduros, você vai vendo seu filho envelhecer, amadurecer sem casar, e você vai ficando preocupado. E o que está acontecendo com esse menino? Ou com essa menina? E aí? O que eu penso? Como é que a gente age? E se casa, e quando casa, existe aquela outra guerra. E aí, está casando bem? Casou bem? Porque, às vezes, o desespero é grande, junta o desespero de ambos, e daqui a pouco percebe que não vai resolver nada, pelo contrário, foi pior, né? Enfim, essa semana mesmo eu atendi um casal, tive que passar isso para eles, né? Saíram de um casamento complicado, estão se conhecendo, ambos com sérios problemas, e aí pega todos os problemas e vai trabalhando ali, daqui a pouco percebe que não dá, não tem jeito. Não é o fato apenas de você ser cristão que tem tudo para dar certo. Não tem nada a ver, não. Ainda que você seja cristão, vai casar com uma pessoa cristã, existe inteligência. Você tem que ser inteligente para avaliar. Você não pode simplesmente dizer: estou morrendo de paixão, e pronto. E aí? Paixão não segura casamento. E aí, se você envolve com uma pessoa que não é cristã, aí o bicho vai pegar mais ainda, né? Porque você vai ter que submeter a rotina da pessoa que não é cristã. Enfim, uma série de coisas. Então, para nós pais, não é uma tarefa fácil você lidar com tudo isso. Além de você ter que manter sua integridade, sua lealdade, sua fidelidade ao seu cônjuge. Enfim,
E as pessoas, eu estava conversando com meu cunhado ali agora, as pessoas estão brincando de ser cristã, né? Elas estão apenas frequentando a igreja, e frequentar a igreja não vai resolver seu problema, nunca vai. Você precisa se posicionar em Deus, com Deus. Para quê? Para que você possa saber como suportar os desafios do dia a dia, né? Então, eu atendi uma outra família semana passada, uma mãe com 3 filhos, todos maravilhosos, abençoadíssimos, todos casados, etc., etc., com um patrimônio de quase 100 milhões de reais, e vivendo no inferno. Né? Vivendo no inferno. Um patrimônio de mais de 100 milhões de reais, que chega a quase 150 milhões de reais. Só de aluguel, essa senhora recebe quase 80 mil reais, e tem mês que não dá conta de pagar a energia. Certo? Então, você percebe que o diabo age de todos os lados? Né? Então, aí você vai perceber o seguinte, que qual que é o problema do ser humano? Dinheiro? Não, nunca foi. Nunca foi. Eu conheço gente que ganha 2 salários mínimos e a conta da água e da luz é pago certinho. Né? Agora, como vive, não sei, mas vive. Certo? E dá uns glória a Deus na igreja. Ixi, aleluia, e vai, tal. Então, você começa a perceber que as pessoas, às vezes, estão vendo o problema, vendo a solução em coisas que nunca vai ser a solução. Nunca vai ser. Nunca. Estão procurando solução no lugar errado, nas coisas erradas, quando, na verdade, a minha fé, a minha vida com Deus é que vai fazer diferença. É que vai fazer com que eu entenda o que é que está acontecendo. Qual é a razão da minha tristeza, da minha angústia? Qual é a razão da minha vida sentimental ser atacada, ser afetada? Qual é a razão, às vezes, um monte de doenças e enfermidades? Qual é a minha razão de uma tristeza profunda que eu tenho? Qual é a razão de eu não conseguir viver bem com ninguém? Tem gente que não consegue viver bem com ninguém, nem com ele mesmo. Por isso que essas pessoas, em via de regra, nem espelho tem em casa. Porque quando olha no espelho, briga. Né? Então, é por aí. Então, você consegue perceber que são uma série de coisas e que, de repente, você vai entender que demanda como é que você está em Deus. Como é que você está em Deus? Então, e, lamentavelmente, as pessoas estão procurando até mesmo de forma errada. Certo? Buscando caminhos errados. Estão procurando igrejas que dão um espetáculo, que querem trazer aumentar, elevar a sua autoestima apenas. Isso não funciona. Né? Sua autoestima pode aumentar hoje, mas amanhã está ruim. Porque não depende disso. A vida cristã precisa ser mais ou menos linear. Altos e baixos, sim, mas assim, não pode ser assim. Certo? E as pessoas, pelo fato de apenas afirmarem que são cristãs, estão, talvez, ignorando os ataques do diabo. E que ele não dá moleza para ninguém. Para senhor ninguém. Eu vou contar a história para vocês aqui, vocês vão ver. Juízes, abra aí, Juízes 16. Nós vamos ler a partir do verso 18. Óbvio que você já ouviu essa história, mas é uma história tão rica, né, que você vai tirar aqui centenas de estudos e que vai te ajudar a crescer e a melhorar. Vamos lá, a partir do verso 18. Quando Dalila viu que Sansão lhe tinha contado todo o segredo, pronto, ela já tinha perturbado esse cara. Ela já tinha infernizado a cabeça dele. Ela cansou ele. Essa aqui é violenta, essa dona Dalila aqui. Enviou essa mensagem aos líderes dos filisteus, mandou um WhatsApp para os caras. Né? Subam mais esta vez, pois ele me contou todo o segredo.
E tem uma versão ampliada que fala a última vez. Os líderes dos filisteus voltaram a ela, levando a prata, conforme combinado. Certo? Você acha que as coisas funcionam de graça? Não. O diabo paga caro para destruir você, acabar com você. Certo? Ele não dá moleza, não. Aí, fazendo dormir no seu colo, olha aí, ela fez o grande Sansão adormecer no colo dela. Ela chamou um homem para cortar as 7 tranças do cabelo dele, e assim começou a subjugá-lo. E a sua força o deixou. Então ela chamou: Sansão, os filisteus estão atacando. Ele acordou do sono e pensou: sairei como antes e me livrarei. Mas, você pode dizer comigo, guarda esse mas aí para você, e leva ele para sua casa, tá? Pelo menos ele, põe na caixinha. Não sabia que o Senhor o tinha deixado. Os filisteus o prenderam, furaram seus olhos e o levaram para Gaza. Prenderam-no com algemas de bronze e o puseram a girar um moinho na prisão. Ok. Só para contextualizar, você sabe muito bem que Sansão era um nazireu de Deus, alguém que Deus fez um compromisso com ele, uma aliança com ele. Alguém que tinha uma promessa, alguém que foi escolhido de forma extraordinária para um propósito extraordinário. Pronto, acabou. E que nasceu de uma forma extraordinária, em um tempo extraordinário. Sansão nasce em um tempo que realmente a nação, o povo precisava dele. Então, daí eu concluo o seguinte: todos nós que estamos aqui, você não nasceu fora do tempo, você nasceu no tempo certinho. Amém, Vandinho? Todos nós nascemos no tempo certo. Agora, põe na sua cabeça, você nasceu nesse tempo para um propósito. Para um propósito. E você tem que descobrir para qual propósito você nasceu. Porque você é o quê? Um nazireu de Deus. Você foi escolhido por Deus. Certo? E isso é importante. Você deixa isso claro. Agora, sendo você um nazireu de Deus, escolhido para um tempo, para um propósito, certamente você vai ter perseguições uma atrás da outra. E quem é que vai te perseguir? Ah, meu cunhado, minha cunhada, meu primo, minha avó, minha tia, minha nora, meu genro, minha sogra. Nada disso, irmão. Nós estamos dando cabeçada de forma equivocada. Já falei para os irmãos aqui, nós estamos agindo às vezes, na maioria das vezes, igualzinho aquele touro lá da Espanha, que fica dando testada no pano vermelho. E o touro tem certeza que o pano vermelho é o inimigo dele. E ele dá a testada naquele pano até fala: chega. Mas chega um dado momento que ele descobre que o pano não é inimigo dele. Quem é o inimigo dele? O toureiro, que pega a espada e mata ele. Então, na maioria das vezes, nós estamos fazendo igual esse touro. Nós estamos dando testada, cabeçada em quem nós nunca deveríamos fazer, dar cabeçada. Nós estamos lutando de forma errada, nós estamos brigando com as pessoas erradas, e por isso nós não logramos êxito. Por isso nós não conquistamos aquilo que realmente Deus quer que você conquiste. Por isso que você não sai do lugar. Por isso que você também faz e vive igualzinho aqueles cavalinhos do carrossel. Já viu quando você põe menino no cavalinho do carrossel? O cavalinho do carrossel, está o menino lá, sendo iludido. Porque o cavalinho não sai do lugar, só fica dando volta. Mas não sai do lugar, fica 1 hora lá. Né? Eu já levei filho meu naqueles trecos, irmão. E menino não sai daquele trem, menino também não fica tonto. Quem fica tonto é a gente. Eu falei: não, eu estou dando vômito aqui. Aí tinha que trocar com a minha mulher, vai você lá.
Aí ela começa a passar mal, aí a gente tem que estar revezando. Porque os meninos ficam 2 horas naquela miséria lá, irmão, e não sai. E você fica, daqui a pouco começa a vomitar. E há aquela ilusão, em cima de um cavalo, andando, mas o cavalo não sai do lugar. Você já teve essa percepção de ver que você passou o ano de 2024, correu e não saiu do lugar? E corre o risco de passar 2025 do mesmo jeito? Então, essas coisas, a gente tem que ter discernimento. Essas coisas, você tem que estar atento quanto a isso, para que você perceba, para aí. Né? Eu me lembro, meus meninos eram pré-adolescentes, eu levei eles para aprender a nadar. Né? Porque muito bom. Criança, se você tem condição, põe. Porque menino não tem medo de água. E menino, irmãos, quando você vê, já morreu na piscina, afogado. Que trem! E menino na rua, igualzinho gato. Já viu como é que é gato na rua? Gato só entra debaixo de carro. Vai gostar de entrar debaixo de carro desse jeito. E menino faz do mesmo jeito. Então, nós colocamos os meninos para aprender a nadar, para a gente ficar em paz. A gente ia, tinha uma piscina, tal. Aí eu falei, gente, eu tenho que aprender a nadar também. Um dia eu estou lá, tentando nadar, eu estou vendo uma sombra perto de mim, assim, na borda da piscina. Era o meu filho e o instrutor rindo de mim. Que eu cansei, eu devia ter dado umas 30 abraçadas, irmão, e não saí do lugar. Falei, gente, que treva. Né? E o meu instrutor, meu professor, que eu estava pagando para me ensinar, estava rindo de mim. Falei, para lá, né, professor? E junto com o meu filho, né? Mais essa, né? Então, tem coisas que você tem que estar atento, ora. Olha aí, você está saindo do lugar? Está avançando espiritualmente? Está avançando emocionalmente? Está avançando financeiramente? E se não está, o que está acontecendo? Isso é importante. Se Deus tirar o seu espírito, hoje, da igreja, dessa igreja, vamos pôr dessa igreja aqui. O problema é nosso, não é dos outros. O que você acha? Você acha que essa igreja vai deixar de funcionar? Lógico que não. Não vai deixar de funcionar. Não vai. O problema é que a maioria das pessoas certamente não vai perceber isso, que o Espírito Santo já se foi. A arca ficou 40 anos fora de Israel. Israel deixou de ser Israel? Não. Mas o que aconteceu? Israel sofreu absurdo. Qualquer tribo batia neles, todo mundo espancava eles, todo mundo dava pancada neles, todo mundo roubava deles. O povo não se dava bem. O povo crescia. Os invasores, aquela turma toda dos Zeus, os heteus, os fariseus, aquela porcariada toda, ia lá, roubava o trigo, roubava o azeite, roubava o vinho, roubava os meninos, os rapazes bonitos, fortes, os feios, os quebrados, manqueba, ficava tudo lá, os velhos, mas eles levavam a mão de obra saudável e boa. Mas por quê? Porque a arca de Deus não estava ali. A presença de Deus não estava ali. Você acha que não tem muitas igrejas nesse país que certamente o Espírito Santo não está lá? Não. E está funcionando. Por quê? Porque tem um bom louvor. E quem diz que um bom louvor significa que o Espírito Santo está aqui? Tem muito entretenimento. Tem uns telão bonito desse aqui. Você já viu? Esse culto sem isso aqui? Fica ruim, fica feio. E nós queremos colocar mais uns nas laterais. Aumentar esse tamanho, ficar um negócio bonito. Porque tem gente que vem cá, igual minha mãe, uns anos atrás. Meu filho, pelo amor de Deus, tira aquele fundo preto. O sangue de Jesus tem poder. E eu falava, mas por quê, mãe? Porque tem a ver com Satanás, meu filho. Eu já li. Eu falei, onde é que a senhora leu, mãe? Me conta, porque eu quero ler também.
Aí tem esses malucos aí, porque o fundo preto tem a ver com o diabo. Não, tem a ver com o diabo e aliança, não tem a ver com cor, não. Quem diz que cor tem a ver com o diabo? Fala para mim. Que cor que o diabo inventou? A única coisa que o diabo inventou e criou é a mentira. E a Bíblia denomina ele como pai da mentira. Ele não é pai de mais nada. Ele não é pai de cor. Ele não é pai de som, ele não é pai de ritmo. Nada a ver. Mas ele pode entrar no ritmo. Né? O nosso povo antigo, né, dizia que a televisão era do diabo. Quem diz que é do diabo? É minha. Um dia um cara foi na minha casa. Tem um trem do diabo nessa casa. Eu falei, o que tem aqui? A televisão. Eu falei, não, irmão, isso é minha. Eu comprei na Embrava. Lembra da Embrava, irmão? O Nogás? Olha aí, ó. Lembra do Nogás, hein, Jairão? O Nogás. Embrava. Eu comprei lá em 24 vezes. Olha. Como é que é do diabo? Conversa, não é o diabo que paga. Eu que estou pagando. Como é que é do diabo? Então, colocar essas loucuras. Então, veja bem. Se o Espírito Santo não estiver nesse lugar, essa igreja não vai deixar de funcionar. Nunca. Porém, as coisas podem mudar. E estamos diante de um grande exemplo. Sansão deixou de ser Sansão? Seu Espírito Santo? Não. Não. Sansão estava vivendo a sua vida normal. Até que um dia ele percebeu que o Espírito Santo não estava mais nele. Aí é diferente. Eu coloquei aqui, não é espantoso que a igreja ande em tão pouco poder de Deus e que o mundo olhe para a maioria dos crentes sem encontrar respostas para as suas necessidades. A maioria do mundo aí fora, o povo aí fora, olha para a maioria de nós, não encontra resposta para as necessidades deles. E por que não estão encontrando resposta para a necessidade deles? Porque nós estamos fazendo e praticando as mesmas coisas que eles fazem e praticam. E eu te pergunto, vai resolver o quê? Nada. E tem crente muito mais bravo, tem crente muito mais nervoso do que ímpio. Tem ou não tem? Você não conhece algum aí? Nervosão, grilado? Se precisar dar uma bibliada na sua cabeça, no nome de Jesus, dá, ora. Dá. Dá bobeira para você ver. Não tem crente com inveja? Tem. Tem crente cheio de inveja. Não tem crente que gosta de fofoca? Tem. Ixi. Um dia, conversando com um fofoqueiro, e o outro não era fofoqueiro, mas gostava de ouvir uma fofoca. Eu falei, é pior. Né? Por que existe? Falei para ele, por que existe o ladrão? Falei para ele. Ele falou, não é. Eu falei, porque existe o receptador. Então, crente que não gosta de fofoca, mas gosta de ouvir, é receptador. Tem crime para receptação. Certo? O Código Penal, né, classifica receptação como crime. Ele falou assim, é verdade, então vou deixar de ouvir. Então deixa. Certo? Então, ouça, isso é muito importante. Agora, chegou o dia que o inimigo veio contra ele. Aí que está. Vai chegar o dia que o inimigo vem contra esse povo, contra a vida de quem acha que tem o Espírito Santo e não tem, da igreja que acha que tem o Espírito Santo e não tem. E aí, desesperado, ele buscou o Senhor, mas ele não tinha percebido que o Espírito Santo já era. Não estava mais com ele. E como é que nós vamos ver isso? Quando surgiram as guerras que ele tinha vencido, os inimigos que ele tinha derrotado pelo Senhor e pelas suas mãos, todo o desempenho dele, toda a força que ele tinha, toda a habilidade que ele tinha, toda a capacidade que ele tinha, uma força excomunal, um negócio terrível. Nossa, o cara era tremendo, certo? Neste momento que Sansão foi preso e perdeu as suas vistas e se tornou escravo, ficaram tão somente as lembranças daquilo que o Espírito Santo fazia na vida dele. E que inimigo nenhum, homem algum, exército nenhum, tinha poder sobre ele.
Agora, a minha pergunta é para você: você tem certeza que o Espírito Santo está em você? É você que tem que responder. Quando é que eu percebo que o Espírito Santo não está mais em mim? Vou contar algumas coisas para vocês aqui. Quando as doenças, os problemas emocionais, os problemas financeiros, os problemas familiares chegam e eu não tenho disposição de brigar contra eles. Agora, se eu estiver doença, significa que o Espírito Santo está em mim? Não tem nada a ver, não é isso que eu estou dizendo. Ok? Não é isso. Não é isso. Eu estou dizendo que quando esses problemas emocionais, financeiros, doenças físicas e problemas familiares chegam, que tudo é passível de acontecer com todos nós. Mas quando é que eu percebo? É quando eu não tenho o Espírito Santo, que eu não estou a fim de resolver. Não estou a fim de resolver. Óbvio, irmãos, óbvio. Toda regra tem exceção. Atendi 2 casos a semana aí de casamento que acabou. Aí você vai ver a história, realmente faz sentido. Faz sentido. Porque não tem jeito, irmãos. O trem vai desgraçando, arrebentando e pronto, e não tem solução. E às vezes ambos não têm força, ou não querem resolver. Ou ambos querem resolver, mas querem resolver com remédio errado, de forma equivocada. Não funciona. Não funciona. Por que as pessoas caminham para o suicídio? Porque eles não veem solução. Antes, esses mesmos inimigos e problemas vinham contra ele, e ele destruía tudo, e ele vencia tudo. Não era verdade? Você tem que entender que para qual propósito você foi chamado. Muito mais entender que sem o Senhor seremos apenas escravos dos inimigos, os quais Deus levantou para dominar e não sermos dominados. Existem inimigos que têm dominado pessoas. Esses inimigos têm dominado pessoas, os quais esses inimigos deveriam estarem sendo o quê? Dominados. E não me dominando. E por que está me dominando? Porque o Espírito Santo não está mais em mim. Eu perdi a força. Eu acostumei na igreja. Então, aquele negócio, irmãos, eu acostumei só ir na igreja, mas eu não perdi aliança com as coisas erradas. Eu não perdi, eu não deixei a prostituição, eu não deixei a pornografia, eu não deixei a mentira, eu não deixei uma série de coisas que são espíritos, que eu tenho que estar dominando sobre eles, mas eles passam a me dominar. Aí eu tento equacionar isso. Fazendo o quê? Vindo na igreja. Às vezes até cantando, ofertando, dizimando. Mas esses espíritos estão tendo domínio sobre mim. E eu não consigo me livrar deles. Porque eu estou frágil, eu estou solitário e sozinho. Porque o Espírito Santo não está mais em mim. Por que ele não está em mim? Porque eu estou fazendo aquilo que eu nunca deveria fazer. E o que é, pastor? Simples, brincar com o pecado. A gente não brinca com o pecado. Não brinca. Não brinca. A gente não pode dar bobeira com o pecado. Você tem que cascar fora. Olha o que a Bíblia diz. O diabo você resiste. Resistir o diabo, e ele fugirá de vós. E o pecado sexual? Vaza, corre, desaparece. Seja frouxo nesse momento. Se for para pecar, cai fora, seja covarde. Olha o que Mark Twain diz. É curioso que a coragem física seja tão comum no mundo, mas a coragem moral seja tão rara. Força física,
Tem gente que briga fácil, xinga fácil, dá tiro fácil. Nós estamos vendo isso aí. Olha. Os crimes de feminicídio da nossa nação estão aumentando assustadoramente. Crimes contra criança, contra idoso. Hoje prenderam um advogado porque abandonou a mãe num postinho. Essas maluquices, esses trem doido que acontece. E o cara bate, o cara dá tiro, o cara faz, acontece. Essa força física é comum você ver acontecer. Mas a força moral está raro. Muito raro. A moral das pessoas, certo? O senso comum de não fazer as coisas erradas. O senso comum de você lutar para não fazer nada de errado, para você ser decente, para você não ser um traidor, um traíra, para você não ficar aí fazendo aquilo que nunca deveria fazer, levantando contra um, contra o outro, colocando um contra o outro. Essa força moral está raro, muito raro. E a gente precisa trabalhar isso. Você acha que as coisas acontecem da noite para o dia? Não. É claro que não. Sansão envolveu-se com várias mulheres, até cair na mão da Dalila. Aí, ali ele se ferrou. Ali deu ruim. Que o encantou e o levou a contar seu segredo. Ele tinha um segredo, irmãos. Ele não podia contar aquele segredo. Não. Aquele era algo particular dele, com seu pai, sua mãe e o Senhor. Acabou. A força estava no cabelo? Não era isso, mas era símbolo. A força estava na obediência. A força sua não está, entende, de você congregar apenas. A sua força não está simplesmente de cantar, subir. Não é isso. A sua força está na sua capacidade de obedecer, de ouvir Deus, entender Deus. Isso sim, você se torna forte com isso aí. Certo? Aquele grande homem que zombava dos seus inimigos, agora estava sendo zombado. Cadê você, Sansão? Onde é que está a sua força? E o pior, onde é que está o seu Deus? Cadê o seu Deus? É assim que acontece. Não é só você que sofre. Sua família sofre. Cadê os pais de Sansão? Tiveram que buscar o corpo dele, depois de morto. E o pai dele falou para ele: meu filho, não faz isso. Há tantas mulheres de Israel. Tu vai buscar uma filisteia. Eu já ouvi tanta história, irmãos. Pastor, vou ganhando para mim, eu ganhando para Jesus. Cuidado, hein? Tá bom? Dizendo que Dagom é maior. O destino de Sansão foi interrompido, simplesmente porque ele brincou com aquilo que ele não deveria brincar. Existem coisas que você pode brincar, irmão, mas tem coisas que você não pode brincar, não. Com pecado você não brinca, não. Você vigia, fica ligado. Há muitas coisas que podem prender os meus olhos, mas muito poucos são capazes de prender o meu coração. Tim Heidemann fala isso. Cuidado. Muitas coisas podem atrair os seus olhos, ok? Mas poucas coisas podem ser capazes de prender o seu coração. Você tem que guardar seu coração. Por isso que Salomão diz: sobre tudo que tiveres de guardar, guarda o teu coração, porque dele procede a saída da vida e a saída da morte. Guarda o seu coração. Seja cuidadoso. Certo? Os grandes feitos de Sansão, o que esse cara fez, irmãos? O cara despedaçou um leão com as mãos. Tem cabimento? Pegar um bicho daquele, rasgar ele no meio? O cara fez isso. Ele matou 30 homens lá em Juízes 14. Ele pegou esses caras igual... Ele matou 30 homens como se mata um rato. Ele tomou a roupa deles. Ele capturou 300 raposas. Me conta isso, me conta. Aquele bicho é um demônio, irmão, para correr. Como é que pega aquela miséria? Mas eu tenho certeza que as raposas, quando viram Sansão, e Sansão deu grito, elas ajoelharam. Eis que te digo. Imagina mais ou menos assim. Você está de brincadeira. Que velocidade, que astúcia do cara. O que é isso? O Espírito Santo.
É o Espírito Santo que te dá habilidade para sair de problemas que as pessoas vão ficar assustadas. É o Espírito Santo que te capacita com palavras de habilidade que as pessoas vão ficar, puxa vida, de onde você tirou esse negócio? O Espírito Santo. De onde saiu essa ideia? O Espírito Santo. Aonde você mostra coragem? O Espírito Santo. É Ele. Certo? Ele matou muitos filisteus. E ele matou 1000 homens com uma cajadada de jumento, cabeça fresca de jumento. E o cara arrebentou com 1000 homens. Tem cabimento, irmãos? Aí, no final de tudo, o cara arranca as portas da entrada da cidade de Gaza. E ele levou essa porta, imagina, porta, mais de 1 tonelada. E ele levou essa porta para mais ou menos 1,5 km, subindo com essa porta nas costas. Que força é essa, gente? Que capacidade é essa? Eu tinha um pastor que dizia o seguinte para mim, eu era rapaz na igreja, jovem na igreja, falou assim, João, deixa eu te contar um negócio. Cuidado com 2 coisas. E eu falei, conta aí, pastor. O cara sabe, muito inteligente. Ele falou, cuidado com a barra de ouro, vigia. Outro cuidado, rabo de saia. E eu não entendia bem esses trem, irmãos. Falei, revela aí, pastor. Conta os trem direitinho. Ele falou, vou contar. Cuidado. Dinheiro na mão de um cristão é uma tortura para Satanás. Por quê? Porque o dinheiro na mão de cristão, a prostituição não vai ver, a droga não vai ver, a cachaça não vai ver. O dinheiro na mão do cristão é para ele crescer, para ele prosperar, a família dele prosperar e o reino de Deus prosperar. Porém, se o cristão não entender isso, se ele não passar a ser dono do dinheiro, o dinheiro passa a ser dono dele. Então acontece o quê? Quando o cristão prospera, ou Deus ganha um parceiro, ou o diabo ganha um tolo. Eu falei, e o rabo de saia? Vigia, varão, você é novo, cuidado. Deus tem uma santa mulher para você. Não invoca com qualquer bagaceira, não. Ora a Deus para Deus trazer uma bênção para você. Mas ora de verdade, rapaz. Vigia, vaso. Eu falei, tá bom. Ok. Certo? Você percebe como é que são as coisas? Coisas tão simples, vai destruindo a vida da gente. Um homem de Deus, um cara que fez um estrago num país. Ele destruiu a nação. Ele arrebentou com os filisteus. Ele detonou a moral dos filisteus. Os homens de filisteus ficavam apavorados com Sansão. Agora, a Bíblia aqui está contando que Dalila fez Sansão dormir no seu colo. Dormiu no colo de uma prostituta. Sabe por quê? Porque ele brincou com quem ele nunca deveria brincar, com coisas que ele não deveria brincar. É assim que Deus faz. Quando você brinca com aquilo que você não deveria brincar, quando você desvaloriza aquilo que Ele colocou na sua vida, para a sua vida como valor, e você não honra e não valoriza, você vai pagar um preço alto. E por isso a gente está vendo aí, irmãos, o povo sofrendo, padecendo, e fazendo igualzinho, eu falei para vocês aqui, ó, né? Ou brigando com o inimigo errado, ou rodando igual aqueles cavalinhos do carrossel. Não sai do lugar. Roda, 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 ano após ano, mês após mês, e não sai do lugar. Por quê? Porque não está percebendo que o Espírito Santo não faz mais parte da sua rotina diária. Você vai deixar de viver? Não. Você vai sobreviver também. Você não vai viver, você vai sobreviver. E não vai gestar os planos que Deus tem para você. Albert Einstein fala uma coisa interessante, irmãos. Ele diz o seguinte: não tente se tornar um homem de sucesso. Em vez disso, torne-se um homem de valor. O que você acha? É muito mais importante. Os caras correm atrás de sucesso e da bobeira. O diabo não estava preocupado com o que ele fizera, que deu notoriedade à grandeza de Sansão. Você acha que o diabo está preocupado com o que você fez no passado?
as coisas boas que você já tem feito? Não, está pouco preocupado. Irmãos, mais ou menos uns 30 anos atrás, eu estava lá em Brasília. Olha para você ver que coisa interessante. Quantos já ouviram falar no pastor Jim Swaggart? Eu estava lá em Brasília, assim que ele pecou, ele veio em Brasília, a convenção da Madureira trouxe ele no Brasil. E lá em Brasília foi contar a saga de erro dele. Ele começou dizendo o seguinte: eu estou no ministério há 40 anos. Nesses 40 anos, eu tirei uma semana de férias para pescar com os meus filhos. Eu tenho um programa em 110 países. E cuido de crianças em 103 países. Olha o trabalho do cara. Ainda assim, o diabo não me poupou. Ainda assim, o diabo acabou comigo. Ele me destruiu. Então, você acha que o diabo está preocupado com o que você fez ontem? Está pouco preocupado com o que você fez ontem. O que você fez de bom, o que você fez... Não está nem aí. Certo? Agora, o que ele está preocupado? Com o seu hoje. Como é que está a sua vida hoje? Aí é que está. Com toda a dificuldade que eu passo, que você venha passar, você não pode descuidar, nunca, 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 da sua vida espiritual, da sua rotina com Deus. Não descuida, não. Não descuida. Por favor, não faz isso, não. Por mais que tudo tenha dado errado, ainda assim, glorifica a Deus, exalte a Deus, espera em Deus, aprenda a esperar em Deus, descanse em Deus, certo? Descanse em Deus. A grandeza de um homem de Deus, grave isso aqui que eu vou terminar. A grandeza de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, não começa na cabeça, ok? Começa aqui no coração. Aqui no coração. Toda a grandeza nossa. Tudo que Deus tem para você, começa aqui, ó, e não aqui. Você precisa gravar isso. Você precisa de entender essas coisas. Colocá-lo acima de tudo. Quando você serve para cumprir o propósito de Deus, você só serve para isso. Nós não servimos para outra coisa. Você é homem de negócio, você é um profissional liberal, seja o que for que você faça, não importa. Isso é detalhe. Grava isso. Isso é detalhe. A causa precípua é ser homem de Deus, ser mulher de Deus. Acabou. O resto é detalhe que você faz aí fora. Você foi chamado para um propósito. E esse propósito precisa acontecer na sua vida. Certo? Você é sol. Então o que você tem que fazer? Produzir luz. Você é água. Então você tem que produzir peixes. Você é terra. Então você tem que produzir o quê? Frutos. O que você é? Aquilo que você é vai definir, certo? Quem está de fato com você. Se o Espírito Santo está ou não está. Então, deixa eu dizer algo para você, e aqui eu encerro. Comece a fazer a autoavaliação da sua vida. Isso é muito importante para nós, sabe? Como é que eu estou? Como é que está a minha vida? Por que isso não acontece? Por que as coisas não acontecem? Por que a minha vida talvez é uma gangorra, sobe e desce, igual nhonhô, né? Hora embaixo eu estou embaixo, hora eu estou em cima. Enfim, essas coisas é muito importante para nós. É muito importante. Você não pode jogar os seus fracassos, as coisas que dão errado na sua vida, para o acaso. Não faça isso. Ou culpar alguém. Isso não funciona, nunca funcionou. Nunca funcionou. O que deu errado na sua vida, o que deu certo na sua vida, é responsabilidade sua e de mais ninguém. É responsabilidade de decisões sua.
Então, se você tem colhido frutos ruins hoje, é porque a semeadura de ontem foi ruim, não foi boa. Não foi boa. Como é que eu mudo isso? Mudar a semente, ora. Vou mudar a semente. É simples, ora. Se eu tenho uma vida de engano, o que eu vou colher? Engano, ora. Se eu tenho uma vida de mentira, o que eu vou colher? Mentira. Então tem que começar a mudar isso. Eu tenho que começar a mudar isso, para começar a ter uma colheita diferente, para que eu possa viver o melhor de Deus, para que o mundo aí fora perceba, certo? Que o Senhor está em mim. Grava algo que Deus falou comigo. Isso é muito importante. Baseado num fato que aconteceu esses dias atrás com uma pessoa. Grava isso aí. Existem dois tipos de homem. O homem que Deus usa. Você conhece pessoas que Deus usa? Tem muita gente. E tem os homens de Deus. Qual a diferença? Simples. Deus usa quem Ele quer. Sim ou não? Pronto, acabou. O homem que Deus usa, necessariamente, ele não significa que ele é homem de Deus, não. Negativo, não tem nada a ver uma coisa com a outra. O homem de Deus, sim, aí sim, significa que a postura dele, os atos dele, as ações dele, tem que reverberar Deus. Senão está errado. Você vai ver do profeta messiânico, Isaías, Deus chamando Ciro de meu servo. Por quê? Porque naquele momento Deus precisava de usar Ciro para um propósito. Um propósito. Deus chama Nabucodonosor para um propósito. Deus levanta homens no decorrer da história para um propósito. Homens que Deus usa, mas não significa que eles são homens de Deus. Tem nada a ver. E às vezes isso nos engana. Você precisa estar atento quanto a isso. Conheço um Shebalai ali. Cuidado. Cuidado. Tem um bom pregador ali. Cuidado. Cuidado. Certo? Cuidado. Certo? Eu conheci um cara que o cara revelou minha vida todinha. Eu falei, cara, chega, pelo amor de Deus, não continua mais não. Vai dar ruim para mim. E o cara falando da minha vida perto dos outros. Falei, calma, alto lá, chega. Está amarrado. Contando detalhes. E eu fiquei assustado. Mas o cara era uma tranqueira que vocês não têm noção. Vocês não têm noção o que o cara aprontava. A vida perniciosa que o cara vivia. A vida promíscua que o cara vivia. Eu vi ele falando da vida de um cara perto de mim, de um médico. Ele contou tudo, até os detalhes do cara, o ano que o cara formou. O cara ficou louco. Eu fiquei, mas com o pé atrás. Ele queria colocar a mão na minha cabeça. Eu falei, aqui não. Outra coisa, não dá uma de papagaio velho, não, tá? Papagaio velho, aonde você vai, ele arrupia o pescoço e abaixa a cabeça. Faz isso não. Não deixa ninguém, qualquer um, colocar a mão na sua cabeça, não. Pode orar por mim? Pode. Onde você for, o cara falou que orar, ora, sem nenhum problema. Mas pôr a mão na sua cabeça, só quem você conhece. Tá legal? Cuidado com isso. Seja cuidadoso. O cara pode passar coisa ruim para você que você vai estrepar. Tá bom? Então, grava isso. Existem homens que Deus usa para propósito definido. Sabia disso? Usa. Usa ímpio. Ele usou uma mula, não vai usar homem? É lógico que ele usa. Mas homens de Deus e mulher de Deus é diferente. Você os conhece pelos frutos que ele produz.
O homem que Deus usa, ele é reconhecido pelo talento. Ele não tem fruto. Homem de Deus e mulher de Deus tem fruto. É diferente. Então, isso você precisa gravar isso no seu coração. E assim nós vamos viver bem, em paz, no nome de Jesus. Amém, gente? Vamos colocar de pé aí um pouquinho? Dar uma descansada? E o diabo não presta. E o cão não presta. Aleluia. Gente, a minha oração por vocês todos os dias, Senhor, tem misericórdia do nosso povo, das ovelhas que o Senhor permitiu eu cuidar, orientar, né? Na verdade, vocês não são minhas ovelhas, vocês são ovelhas do Senhor, não é minha ovelha. A minha função aqui é cuidar das ovelhas que é dele, certo? Eu tenho que procurar fazer isso da melhor forma possível, da melhor maneira possível. E a melhor forma possível que eu tenho para cuidar de vocês, sabe qual é? É através da palavra de Deus. É trazer para vocês a genuína palavra de Deus. Ainda que constranja você. Que constranja. Ainda que você fique meio desconfortável. Não tem problema. Porque o Evangelho tem esse propósito de gerar desconforto em nós. Como? Tirar aquilo que não funciona, tirar aquilo que não está legal, tirar ideias práticas ruins que a gente vai... né? Então, a gente precisa ser cuidadoso quanto a isso. Porque, a bem da verdade, irmãos, Jesus fala o seguinte: se o teu olho te condena, arranca e joga fora. Óbvio. Isso não é literal. Né? Você está olhando para o que não presta e você vai lá e mete o dedo no seu olho. Não. Não faz essa loucura. O que Jesus está falando ali para nós, é que você tem que tratar com o pecado, certo? De forma real, de forma séria. Você tem que tratar com as coisas erradas de forma sem brincadeira, não dá para brincar. Você tem que ser radical. Com aquilo que é errado, você tem que ser radical. Mentira, radical, você tem que ser radical. Falar as coisas erradas? Não, tem que ser, é isso que Jesus está falando, você tem que ser radical naquilo que não funciona, naquilo que fere Deus, naquilo que não agrada a Deus. Certo? E essa tem que ser a nossa oração: Senhor, em que é que eu estou te ferindo? Me ajuda. Me ajuda a não ferir o Senhor. Me ajuda a não entristecer o Senhor. Me ajuda a ser melhor. Né? Tem misericórdia. Eu acho que tem que ser essa nossa oração contínua, todos os dias. Todos os dias, todos os dias. E assim o Senhor, o Espírito Santo da verdade, que está aqui, vai nos fortalecer, sabe? E a gente vai escapar. E no arrebatamento nós vamos estar lá todo mundo, ok? Celebrando. Não dá para trocar, irmãos, a eternidade com o Senhor e uma eternidade sem o Senhor. Alguns falam: mas a eternidade lá no inferno é fogo, é fogo. Irmão, pouco importa o que vai ser lá. Eu não quero estar lá. Você vai ter seresta 24 horas, pouco importa. O que importa é eu estar na eternidade com o meu Senhor. Imagina, que aquela turma toda, ouvindo aquela turma, nossa, certo? Uma coisa eu sei, e a Bíblia deixa claro, que o céu aonde nós vamos habitar, as ruas são de ouro e de cristal. Fechou. E lá no Hades, lá no inferno, haverá ranger de dentes. Então significa que aquele aparelho que o dentista põe você para usar não vai resolver, não. Porque o negócio lá é sério. O negócio lá pega. O negócio lá é esquisito. Certo? E aquela parábola, né, do rico e do Lázaro. Dá uma olhada naquilo lá.
É importante a gente ver essas coisas. Sabe? E Jesus fala assim: vós errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Estamos errando porque nós não temos o conhecimento disso aqui. Ó. Isso aqui é importante para mim. Não viva pelo amor de Deus. Não viva uma vida religiosa apenas. Pega essa tradição, joga para fora. E fala para o Espírito Santo: Espírito Santo, estou aqui, estou aqui. O que eu tenho que fazer? O que eu preciso fazer? Fala para mim. Eu vou fazer. Porque eu quero te servir. Irmãos, é muito bom. É muito bom você amanhecer o dia e ver que está tudo conspirando contra você. Né? Notícias ruins para tudo quanto é lado. Né? Essas emissoras de televisão. Horrível, só notícia ruim. Aí você vai pegar a palavra de Deus e começa a meditar na palavra de Deus. Aí você vai lá em Isaías 41:10. Não temas, eu estou contigo. Aleluias, hein? Imagina. O Salmo 91 que você gosta, quando o negócio está feio, você vai para o Salmo 91. Não é assim? O Salmo 91 lá está garantindo para mim. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. A garantia de Deus nos proteger, nos guardar. Ei, isso é maravilhoso. Quem é que oferece isso para nós? Quem que oferece isso aí no mundo? Me conta, qual é a religião que faz isso? Me conta para mim. Só o cristianismo. Só o cristianismo. Mais nada. Só o cristianismo. Então, por isso eu sou grato a Deus. Porque Ele arrancou eu do mundo da ignorância que eu vivia. E abriu os meus olhos. Olha que tem semana que é difícil, gente. Tem semana que é complicado. Aí você chega em casa, pega uma música lá da irmã Shirley Carvalhais. Para os antigos, né? Aí ou então você vai... Pega outro lá, Zé de Paula, nossa. Os Bleana aí, Zé de Paula, que coisa maravilhosa. Você escolhe quem que você quiser. Né? Diante do Trono, enfim, faz o que você quiser. Tantas músicas maravilhosas. Hoje, mês à tarde, eu estava lá em casa. Minha mulher com dor de cabeça. Tem dia que ela sofre, coitada, misericórdia. E eu peguei aquela banda de música que tem os Gators, os americanos, você já ouviu falar? Mas que músicas bonitas, tudo em inglês. Falei, deixa eu tocar em inglês aqui. E cantaram, umas músicas belíssimas, Tocou-me. Nossa, aquela música Tocou-me em inglês é bonita demais. E eu aumentei o som, coloquei perto da irmã, veja aí. Não, a Barfa, então eu vou cantar para a irmã. Quem que você prefere ouvir? A turma ou eu cantar? Não, eu prefiro eles. Então, tá bom. Pressão, né? Ela sabe como é que eu vaso aqui para cantar. Então, eu falo, não, deixa eles cantar que é melhor. Se você cantar, a cabeça vai doer mais. Então, tá bom. Aleluia. E a gente vai levar na vida, né, gente? Porque a gente sabe que o amanhã, o Senhor está presente. Pode ter certeza. Mas os especialistas do mundo todo estão falando de guerras. E daí? Qual o problema? Você está preocupado com guerra? Você tem que preocupar com o Senhor. Ele que vai nos guardar. Ele que vai nos livrar. Sim ou não? Se o bicho pegar aí, irmãos, ele arrebata a igreja, nós vamos embora. Nós vamos embora, de boa. Agora, se o seu coração está aqui, aí dá ruim. O seu coração tem que estar lá. Porque o que a Bíblia diz? Aonde está o seu coração? Está o quê? O seu tesouro. Então, vigia, tá? Você que é apaixonado por esse mundo aqui, tá?
Esses rapazes virgem aí, vigia, tem que ficar ligado, tá bom? Que Deus abençoe sua casa, sua vida. Deus abençoe sua família. Deus abençoe seus filhos. Deus abençoe seu coração, né? Que o seu coração seja do Senhor, totalmente do Senhor. Que as suas experiências com Deus a cada dia sejam aprimoradas, né? Você se torne cada dia mais próximo do Senhor. Cada dia você se torne mais íntimo do Senhor, né? Domingo passado eu falei, olha, fica ligado aí que o Senhor vai te acordar de madrugada. Uma irmã da igreja mandou uma mensagem: pastor, esse negócio deu certo, aleluia. Eu estava dormindo, eu senti meu cobertor saindo de mim, eu fui ver que era. Eu não senti medo, não senti pânico, mas eu senti a presença de Deus ali. Eu lembrei do que o Senhor falou, eu comecei a orar, falei: eita, Jeová, vai orar, minha irmã, vai orar. E a solteira, a irmã querendo casar, falei: aí você tem que orar dobrado, para Jeová preparar um vaso, que está escasso os vasos. E que Deus traga essa turma de... Então, você que tem um vaso aí, você gruda no varão. Não dá bobeira não, solta não. E eu falo para minha mulher, quando dou pressão nela, cuida do vasão aqui, hein? Eu profetizo para ela, é isso que te digo. Essa mulher, eu profetizo para ela. Aí, de vez em quando, ela profetiza para mim também. É mistério. Ela só fala assim, é mistério. Falei, que mistério é esse que não revela, né? Amém, gente? Glória a Deus.